Eu sou o professor Maurício Benedetti, a minha área de atuação aqui no Mackenzie especificamente é operações, só que a área de operações ela é muito grande, né? Está aqui o professor Roberto, que é o responsável pelo que a gente chama de NDE, Núcleo Docente Estruturante, que cuida da área de operações, né? Então aí dentro está projetos, logística, gestão de operações. Hoje tenho disciplinas aqui de gestão de projetos para o pessoal do 7º semestre e gestão de operações para o 5º semestre. Eu tenho a sensação pelo rostinho de vocês que tem muita gente que ainda não está no 5º semestre, né? Levanta a mão, por favor, quem ainda não está no 5º semestre. Ah, não falei? Isso, a minha percepção está boa. E eu oriento TCCs, e os TCCs, os meus temas são focados em inovação, sustentabilidade e pequenos negócios. Dentro desse negócio de pequenos negócios, tem criação de novos negócios, startups, e aí, por isso que vocês estão vendo que o que a gente vai falar hoje aqui é de inovação, na verdade, eco-inovação, que está dentro da sustentabilidade e dentro de startups. Tá? Esse foi um TCC que eu orientei, terminou em dezembro do ano passado, foi muito bem, né? Era um grupo das 4 meninas aqui, a Bianca, a Carolina, a Érica e a Milene, e aí eu vi uma oportunidade de transformar esse TCC num artigo. Esse artigo foi para um congresso, os colegas aqui sabem da importância que é um ENAMPAD na área de administração, e então é um congresso muito importante, que foi aprovado, eu apresentei, e eu gosto sempre na Semana de Ciência e Tecnologia, muito mais do que trazer trabalhos meus, que eu fiz com os meus grupos de pesquisa, trazer trabalhos que foram feitos pelos alunos. E tem um detalhe, essa é uma regra minha, tá? Quando eu não mexo muito no trabalho para ele ficar um artigo para ser aprovado, ficar bacana, o meu nome vem aqui no final. Quando eu tenho que mexer pra caramba, né, que às vezes tem que mexer muito, aí eu vou lá para cima. Mas então, isso aqui é sinal que confirma o quanto o trabalho realmente saiu legal, saiu bacana. E na Semana de Ciência e Tecnologia, eu gosto de fazer o seguinte, falar para vocês, especialmente que eu sei que normalmente vem alunos que ainda não estão nem no 5º semestre, do que é fazer um TCC, do que é fazer uma iniciação científica e do que é você gerar um resultado, um produto que é esse aqui, que, sei lá, eu acho super bacana, né? Você gerar um artigo que vai para um congresso. Eu já tive aluno, nem foi aqui de São Paulo, foi lá de Alphaville, que eu falei, eu vou mandar para um congresso. Eu mandei para um congresso que ia ser em Curitiba, né? Eles já tinham se formado. O menino falou, professor, eu posso ir apresentar? Pô, como é que a gente fala? Demorou, né? Vai, claro. Ele foi, super bacana, ele voltou super feliz. Então é uma prática que eu tenho há exatos 20 anos. E é por isso, então, que eu quero começar aqui. Deixa eu pular uma parte. Que é o seguinte, então na Semana de Ciência e Tecnologia, eu gosto de falar não só do tema, mas do processo que é fazer um trabalho como um TCC, e aí eu vou contando do tema e esse processo. Comecei a orientar uns TCCs e essas meninas, elas falaram, professor, eu acho legal esse negócio de sustentabilidade, startup, mas a gente não sabe muito bem o que fazer. E aí eu comecei a dar opções, é isso que eu costumo fazer com os alunos. TCC, você é que vai fazer, tá? Sem brincadeira de rima, mas o TCC é seu. Se você não gostar, não adianta o professor amar aquilo de paixão, porque quem vai fazer é você. Então vocês têm que gostar, primeira coisa, tá? Tem que ter alinhamento com o orientador, senão também não vai dar certo. Tem que ter mesmo. E aí, eu apresentei uma série de coisas para elas, e elas falaram, não gostei desse negócio de eco-inovação. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que é esse processo de desenvolver eco-inovação em startups. Por quê? Porque às vezes o pessoal olha o desenvolvimento sustentável, especialmente na minha área de operações, como um custo. Custo e pronto. Esse negócio de ter que descartar, não sei o que, é custo. Né? Por muito tempo
foi visto assim. Mas não tem jeito, é algo que a gente tem que incorporar na empresa. E as startups, elas vêm ajudar muito nisso, tá? Então foi aí que a gente começou, desenvolveu o tema. E aí, pessoal, então veja a sequência de um TCC, de uma iniciação científica, de um trabalho científico. Tem o tema, tem a ideia, e aí a gente vai para o problema de pesquisa. O que é que você quer responder, o que você quer descobrir? Então tem que ser uma coisa que eu consiga responder, e o teu orientador está aí para te ajudar nisso. Porque às vezes a gente quer responder uma pergunta do mundo, quer salvar o mundo, mas não adianta, tem que ser uma coisa que dá para a gente fazer, tá? Aliás, deixa eu falar, elas aqui tinham uma intenção, que não deu certo, mas era uma intenção muito legal. Eu conheci um pessoal lá em Portugal, e conheço uma professora que está lá cuidando disso, que ela era do Mackenzie, foi para lá, a Denise. E aí eu falei, vamos fazer de repente um comparativo, startups brasileiras com startups lá de Portugal? Pô, elas se empolgaram pra caramba, mas ninguém lá em Portugal respondeu pra gente. Infelizmente, então não deu. Essas coisas acontecem também. A gente pretende fazer uma coisa e na hora, especialmente no TCC2, você percebe que não dá para tocar aquilo. Então, fechamos aqui. Como startups utilizam ecoinovações para ampliar os negócios e contribuir com o meio ambiente e sociedade. Esse ambiente e sociedade, mais a própria questão do negócio, dá então para vocês perceberem o tripé do desenvolvimento sustentável. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas ambiente, sociedade e economia. E aí é sempre importante, gente, que a gente tenha objetivos específicos, que são, na verdade, partes daquilo que é o objetivo geral. Eu quero entender como é que a startup desenvolve ecoinovação e traz resultado para ela, para o meio ambiente, para a sociedade. Beleza. Só que como é que eu faço isso de forma menor? E aí virou então, conhecer a visão dos empreendedores sobre sustentabilidade, ver quais são as suas motivações para fazer e utilizar ecoinovação e como que eles enxergam, os empreendedores, a importância dessa ecoinovação para suas empresas, para as startups. Ou seja, daqui a pouco eu vou falar de metodologia, mas dá para ver que é algo qualitativo e não quantitativo. Mas vamos lá. Como é que a gente faz então um trabalho científico? Tenho lá a introdução, tenho o meu problema, meus objetivos, agora eu preciso de uma teoria. Sabe aquela parte que vocês acham chata? Fala, pô, teoria. Preciso. Por quê? Porque eu preciso saber do que eu estou falando. Né? Eu preciso em algum lugar falar para quem está lendo o que é uma startup. Em algum lugar eu tenho que falar o que é uma ecoinovação. Eu tenho que falar, porque senão eu só estou falando do prático, do que está acontecendo, e eu posso falar besteira. Para eu não falar besteira, eu vou primeiro ver o que já publicaram, o que é. E aí então a gente dividiu em 3 partes o referencial teórico. Uma que falava da sustentabilidade, e aqui o desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Aqui elas colocaram para mim 2 autores, ou 2 fontes, na verdade, que falam do desenvolvimento sustentável. Resumindo, a gente pensar no mundo hoje, ou melhor, agir no mundo hoje, pensando no que vai vir lá para frente. Ou seja, que a gente garanta que a gente não vai atrapalhar a vida de ninguém em questões ambientais, especialmente, né? Que a gente não vai usar os recursos todos naturais lá para frente, o pessoal vai ter falta. É o tal negócio. Essa é uma preocupação prática que a gente tem hoje com os carros elétricos. Legal, vamos botar carro elétrico. Aí tem aquelas baterias desse tamanho que você vai usar, beleza, mas depois vai descartar. E lá na frente, o que vai acontecer? Vai ter prédios de baterias. Alguém aqui já assistiu uma animação que se chama Wall-E? Né? Ele é antigo, hein? E ele mostra bem esse negócio, é muito legal, recomendo. Wall-E, né? Com um hífen, e aí vem o E depois do Wall.
Bom, então o desenvolvimento sustentável é isso. E aí esse desenvolvimento sustentável ele traz um tripé da sustentabilidade, porque tem muita gente que pensa que isso aqui é só o verdinho, né? É só o meio ambiente. Não. Eu vou pegar de cara a parte econômica, a parte sustentável da empresa e da sociedade no aspecto econômico. Eu tenho que ter uma economia girando. Eu não posso só levar para a empresa custo, né? Isso tem que ser revertido de alguma forma ou contribuir de alguma forma com a sua saúde econômica, porque senão não adianta nada. Veja bem, sustentabilidade para as empresas não é ativismo, não é eu ser militante de nada, é eu ter práticas na minha empresa que são compatíveis com a vida da sociedade, com o meio ambiente, tá? E que, claro, eu consiga sustentar a minha empresa, tá? Então esse é o tripé que a gente está falando. E aí tem no conceito que esse é mais recente, que é a economia circular. Alguém já ouviu falar de economia circular? Já? E vou dar um exemplo para vocês bem bacana. Há um maquinzista, vocês sabem que não existe ex-maquinzista, né? Todo mundo é maquinzista. Então, um aluno que fez engenharia de materiais aqui, eu conheci o Guilherme quando eu estava na incubadora, e ele criou uma empresa que se chamava na época Wise Waste. É isso aí, Wise Waste. E ele se preocupava com a reciclagem. Ele cresceu, e ele comprou uma outra empresa. Hoje ele é a Boomera. Por que Boomera? Porque vem de bumerangue. E por que bumerangue? Porque vai e volta, né? Então ele, baseado naquilo que ele aprendeu e aplica de economia circular, ele criou então essa empresa. E hoje, só para vocês terem uma ideia, ele esteve no início do ano em Davos, no World Economic Forum, representando startups de economia circular do Brasil. Tá? Então são umas coisas bem bacanas. E a gente carinhosamente chama ele de Gui, né? Já teve na Forbes Under 30 e assim por diante. Mas enfim, a economia circular é você pensar que você pode, de alguma forma, reintegrar ao processo produtivo aquilo que foi resíduo, foi utilizado, enfim, né, material que seria descartado e seria jogado fora, e você reintegra ao processo, ou próprio, ou de um outro produto, de uma outra tecnologia, enfim, tá? Isso é bem bacana, de novo, né, porque eu tive essa primeira experiência, nem pensava em administração, eu sou engenheiro mecânico, faltou falar isso. E eu fazia frasco de shampoo. E você sabe que eu tinha 23 anos, recém-formado, aquilo me incomodava. Eu falava, gente, o mundo está aí, tanta porcaria, e eu fazendo plástico, porque eu via aquilo lá como uma coisa negativa. E a gente tinha uma máquina para moer frasco. Por quê? Porque você podia reincorporar no processo desde que não tinha sido contaminado. E aí eu lembro que eu falei para o meu chefe, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma máquina, porque existia, né? Uma máquina que a gente faz todo o processo, a gente moe, tritura bonitinho, lava e aí você refaz a matéria-prima. Eu não vou usar termos muito técnicos aqui, gente, tá? Então, depois se alguém quiser um dia a gente pode explicar, mas senão vai ficar uma aula, e não é uma aula isso aqui é uma conversa. Bom, aí sabe o que ele me respondeu? Não temos dinheiro. Não foi, não, isso daí é besteira. A resposta dele foi, em vez da gente comprar essa máquina para recuperar esse material, que tal a gente não fazer refúgio? Aí eu comecei a pensar, pô, é verdade, né? E daí vem um conceito que talvez um dia vocês vejam, que é a tal de produção mais limpa, né? Existe a produção limpa, que é o que? Não fazer resíduo, não gerar resíduo. E a mais limpa é você evitar, fazer menos ou recuperar, enfim, de alguma forma diminuir o impacto disso. E então ele queria o quê? Que a gente fizesse menos. E a gente começou a trabalhar em relação a isso. Achei muito bacana, mas de qualquer forma, esse
economia circular é algo muito importante que está vindo agora aí, e é interessante. Falei de bateria de carro é um negócio interessante, aquela bateria que quando você troca, esse é um negócio que não tenho nem ideia de quantos anos que se faz isso, né, Roberto? Que ela reincorpora no processo, isso é muito antigo já, vocês sabem? Há quanto tempo? Não, mas é antigo. Se alguém souber aqui pode me falar. E aí, pessoal, entrou também uma questão de ESG. ESG é novo, inclusive tem um ponto interessante aqui para falar com vocês. O TCC, ele passa por um TCC1, uma banca com um outro colega, que agora mudou, né? Vai ser 2, até aqui era um só, ali do orientador. E o professor, quando vem ver essa apresentação, o TCC está no meio, ele dá sugestões, isso é muito legal, porque te dá um novo olhar sobre o trabalho. E aí ele chegou e falou assim, olha, vocês colocaram ESG, mas ESG é coisa de empresa grande e tal. E eu lembro que eu falei na época para ele, olha, não sei, isso era eu, tá? Maurício como orientador, eu estou apostando que ESG vai ser algo que as startups vão usar bastante. Sabe aonde? Eu estou percebendo que o financiamento, empresas de venture capital, de investimento, de risco, elas estão dando um certo olhar diferenciado para as startups que já têm práticas de ESG, né? E ele, vamos ver, e não é que deu mesmo, né? Essas startups já começaram a falar de práticas, e aí, né, vocês forem ver agora, tem várias empresas de venture capital, sabe o que é venture capital? Investimento de risco, tá? Que normalmente o pessoal investe em empresas que estão nascendo, que têm potencial de crescimento, eles estão colocando dentro dos critérios práticos de ESG na valoração de uma startup, né? Então foi um negócio que elas acharam lá que foi super novo, foi uma coisa bacana. Tá aí para vocês, o TCC pode descobrir coisas novas. E para terminar, elas também viram que existe um tal de greenwashing. Alguém conhece? Não? Greenwashing é, entre aspas, uma propaganda enganosa de eu sou sustentável. Na verdade é assim, tem muita empresa que vai atrás de selos. Selos o quê? Sou sustentável, amiga da criança, um monte de coisa. E na verdade você vai ver, ela faz um negocinho lá desse tamanhozinho, né? Mas faz uma grande propaganda disso. E segundo os empreendedores, isso acaba atrapalhando. E tem um ponto interessante. Quando a gente escreveu o referencial teórico, a gente não tinha pensado nisso. Ah, mas então quer dizer que você escreveu o referencial teórico, foi para campo, fez pesquisa com as empresas, depois reescreveu? Isso é possível sim. A gente descobre coisas ou percebe coisas que a nossa teoria não estava abordando. E aí a gente inclui também na teoria. Viu como a teoria é importante? Porque aí ajuda na hora de analisar. Você já pensou? Pessoal, como é que você lê um TCC? Você leu a introdução, ou um artigo científico, desculpa. Você lê a introdução, você viu o referencial teórico e vai para os achados, a pesquisa de campo, com empresas, com pessoas, enfim. E aí aparece lá uma palavrinha, por exemplo, greenwashing. Ué, mas o que é esse negócio? Se eu já tinha lá na teoria, pelo menos eu tenho ideia. Eu nunca ouvi falar, mas lá no texto está e agora eu sei o que é. Pelo menos tenho uma noção. Tá? Por isso a teoria. Bom, vamos dar uma acelerada aqui, porque eu quero mostrar a parte prática do TCC. Inovação, que é uma praia aí que eu já nado há muito tempo. Inovação não é invenção. Inovação é modificar alguma coisa. Inovação é fazer alguma coisa nova que traga resultado. Eu nunca vou esquecer um congresso que eu tive, faz muitos anos, e a pessoa que escreveu o artigo, o autor, ele começava assim: vocês sabem que eu acabei de inventar uma máquina inovadora de desentortar bananas. Cara, fantástico, tremenda inovação. Quem é que vai usar essa máquina? É uma invenção, não uma inovação, porque a inovação ela tem que ir para o mercado, ela tem que ser consumida. Ah, professor, mas e a inovação dentro da empresa? Ok, ela tem uso, ela traz ganho, ela traz benefício, tá? Essa é a ideia de inovação. E o que é a
eco-inovação. É essa mudança, é esse benefício indo para o meio ambiente, para a questão ambiental. A eco-inovação focada então no meio ambiente. São modificações que a gente faz. E em relação à eco-inovação nas startups, aí também a gente buscou alguns autores, né? Vocês estão vendo aqui, são os autores, tá? Não sei se está muito pequenininha, era para apresentar a tela maior, mas enfim. Inclusive quem está assistindo gravado, já devia ter falado isso antes, né? Vocês estão vendo melhor aí na tela, porque eu já fiz a edição. E aqui tem um indicador que é Pintec. Pintec é como é a inovação no Brasil. E vocês sabem que eles têm um item que fala de eco-inovação. Muitas empresas estão fazendo cada vez mais a eco-inovação. Ou, se você preferir, inovação para o meio ambiente. Tá? E também as meninas colocaram alguns autores que falam de vantagem competitiva. Fechou a teoria. Gente, o que a gente queria então? Vamos contribuir com o meio ambiente, vamos contribuir com a empresa. De que forma? De uma forma que ela tenha vantagem competitiva, que ela fique forte no mercado com a ajuda dessa eco-inovação. Beleza. Fizemos referencial teórico, hora de ir para campo. Metodologia. É preciso, gente, é para quem está lendo entender o que você fez, como você fez, porque conhecimento se faz aumentando. Então eu leio um artigo científico, eu tenho ideias para fazer o meu, para fazer minha pesquisa. E eu sabendo como você fez, eu posso tanto evitar coisas que você fez e que eu não achei legal, como aproveitar coisas que você fez que eu achei legal no meu. Eu não estou falando copiar é outra coisa, mas isso me ajuda a entender. E tem uma coisa que é super bacana mesmo, que todos os alunos eu falo para fazer e depois eles falam, nossa, como isso foi legal, é essa tal de matriz de amarração. Espera aí. Primeiro, foi uma pesquisa exploratória. Por que ela é exploratória? Porque é nova. Ainda é um assunto novo. Não dá para a gente sair fazendo uma pesquisa com muitas empresas, com muitas pessoas respondendo um questionário. Então ela é exploratória e qualitativa, porque a gente vai fazer entrevista, não vai trabalhar com estatístico, tá? E aí quando a gente vai trabalhar com qualitativo, normalmente o caminho mais natural e usado é a entrevista. Você pode ter outras formas, claro, mas a entrevista é o que a gente mais usa aqui na nossa área de administração. E para fazer entrevista eu tenho que fazer um roteiro, tem que ter perguntas. Atenção, entrevista não se faz com questionário, se faz com roteiro. E normalmente a gente sugere que esse roteiro ele seja semi-estruturado. Tem os totalmente abertos, tem os estruturados e os fechados. Fechado é um roteirinho muito assim, é pergunta e resposta, pergunta e resposta. O semi-estruturado, o que ele é? São perguntas que me guiam. Então eu estou conversando lá com você, tá? Você está me falando da tua empresa. De repente você fala uma coisa que, pô, mas peraí, me conta um pouco mais disso. Isso não estava previsto no roteiro. Entendeu? Explora um pouquinho mais. É isso aí. Mas vejam, se eu não tiver um roteiro, e gente, é sério, a experiência diz isso. Eu já fui entrevistar pessoas nas empresas que eu falo, bom dia, bom dia. Então, eu estou fazendo esse trabalho, eu queria que você falasse sobre isso. Foi a última vez que eu consegui falar. Ele começou a falar e não parou mais, né? Então assim, eu preciso de um roteiro, porque senão eu desvio. Ele começou a contar da vida dele, o roteiro ajuda nisso. Só que, cuidado, quando, isso daí é dica, tá? Você grava. Agora a gente faz muito online, né? Mas antigamente eu era do gravador que eu tinha que virar ao lado da fita. Pera um pouquinho aí que eu tenho que virar ao lado da fita. Essas coisas aí. Mas enfim, você depois pega e transcreve. Aí você tem lá um monte. E agora, o que eu faço com isso? Né? Tem um monte de texto. E aí, como é que... Detalhe, o grande problema é quando você lê tudo aquilo e fala, gente do céu, não tem nada a ver com os meus objetivos específicos, como é que eu vou fazer? Para não correr esse risco que a gente tem a tal da matriz de amarração.
Aqui é uma coluninha que a gente coloca os objetivos específicos. Então, o que eu quero saber? Um deles era diferenciar inovação e ecoinovação, tá? O que tinha lá dentro. Por que isso? Porque eu queria saber o que os empreendedores entendiam sobre ecoinovação e desenvolvimento sustentável. Aí, no referencial teórico, quais foram as partes do referencial teórico que falaram sobre isso? E aí eu tenho os autores. Por quê? Eu vou lá nos autores, naquilo que eu escrevi, e vou tirando as perguntas. E aqui estão as perguntas. Como é o processo de gestão, de criação, como que você considera um projeto ou uma solução inovadora. Eu coloquei só um trechinho aqui, tá, gente? Isso aqui é maior, tem todos os objetivos, tá? Mas isso ajuda muito a você perguntar o que realmente interessa. Porque senão vocês vão ficar conversando, perguntando, e na hora da análise se perde. Então, preste atenção nisso. Se um dia, quando vocês estiverem lá na frente do TCC, eu lembro que eu assisti uma palestra com um professor, uma vez ele falou de uma tal de matriz de amarração, né? É legal vocês conhecerem, outros vocês também leiam, porque ajuda muito, tá? Não só fazer a entrevista, como depois analisar. Coloquei isso aqui, fiz questão, e aí a gente coletou dados. Eu falo a gente, né? Na verdade foram elas. É difícil eu falar de um TCC que eu não falo a gente, mas o trabalho é delas, tá? Então elas que foram fazer essas entrevistas aqui. E aí teve um grande problema, né? Época de pandemia, muita empresa pensando o quê? O que eu faço para sobreviver e não morrer? E aí vem os meninos lá do Mackenzie querer fazer entrevista. Só tenho mais o que fazer. Gente, infelizmente essa é uma realidade, tá? Então, achar quem responda não é tão fácil, vocês vão ver daqui a pouquinho. E aí foi feita uma análise de dados, tá? Que a partir da entrevista, como eu falei, transcreve, faz uma tabulação e interpreta. Não vou entrar em detalhes porque eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que funciona isso. Aqui está o detalhe. Elas entraram em contato com 34 pessoas de empresas diferentes, 34 startups, contato. Quem respondeu? 17. Então já dá para ver que aqui 50% nem respondeu. E aí, dessas que responderam, que toparam fazer entrevista, 5. E suando, perturbando, né? Porque não é tão simples assim. Então cuidado quem fala assim, é tranquilo. Não, fase de coleta de dados é uma fase complicada. Especialmente não, né? Porque na pequena empresa, o proprietário não tem tempo porque ele faz tudo, né? E na grande empresa tem alguém cobrando lá, o gerente, o diretor, e também não tem tempo para te atender. É complicado isso daí. Vou contar um segredo para vocês. Professores, não me condenem por isso, mas eu falo mesmo para os alunos. Os alunos chegam assim e falam assim, puxa, professor, ninguém respondeu. Eu falo, bem feito. Como bem feito? Você conta você... Não, é para você perceber que quando você estiver lá na empresa, depois de formado, e um aluno for te procurar, você atende ele e dá entrevista para ele. Viu como é ruim? Sério, porque assim é a experiência, aprende com a dor. Verdade. Gente, colabora, responde, ajuda, é conhecimento. Bom, e aí, então nós tivemos aqui 5 empresas, uma que trabalhava com logística circular, a outra com reciclagem, aliás, praticamente, né, mais da metade, 3 com reciclagem e uma com energia renovável. Isso aqui foi muito interessante. Essa daqui, por que está A, B, C, D, E? Eu sempre recomendo, não coloque nome. Porque hoje está na empresa uma pessoa que fala para você, pode pôr, daqui um tempo está uma outra pessoa, isso aqui é publicado, tá? Publicado, né? E alguém de repente vê o nome da empresa lá e não concordo. Então a gente não revela, a não ser que tenha um protocolo todo especial, mas aí essa é uma parte que o professor de metodologia depois vai explicar para vocês, tá? Mas então a recomendação é não colocar. Essa empresa aqui, ela tinha, o que ela faz é tentar diminuir o lixo gerado nos deliveries. E aí, inclusive, eles tinham uma parceria, estavam começando com o iFood. E, aliás, descobri que agora o iFood ampliou esse negócio de parcerias com outras empresas em relação à sustentabilidade. Embalagens e coisa e tal. Então, tá crescendo essa preocupação deles com relação à sustentabilidade
mais na questão ambiental. Na parte de reciclagem, né, as empresas de reciclagem, a preocupação dela foi com óleos lubrificantes específicos. Então ela tinha todo um processo de desenhar a coleta dessas embalagens, porque é um lixo terrível, né, contamina solo quando a gente está falando de óleo lubrificante. A empresa C, ela criou uma plataforma, na verdade, de governança e consultoria para reciclagem em relação a resíduos. Isso aqui foi é uma realidade das empresas. Não sei se vocês sabem, existe uma lei de resíduos. Sabe quantos anos, Roberto? Deve ter uns 10? 14? Ah, obrigado. Então muitas empresas tiveram que se adaptar e buscar, e aí a startup viu uma oportunidade dela fazer consultoria em cima disso. Essa daqui, a empresa D, também pensa em descarte, mas aí também num nicho, que é o lixo eletrônico, né? Então, especialmente sobre lixo eletrônico, a forma de descartar corretamente, inclusive trabalhando junto com grandes empresas aí que tem essa preocupação. Bom, e a última foi uma empresa que, por conta da legislação recente também, de você poder comercializar a energia que você em casa, né, você, por exemplo, coloca lá placas fotovoltaicas e você gera energia, você pode comercializar a sua energia. Isso é um assunto muito complexo, tá, gente? Teria como a gente explicar aqui, mas ele viu ali então como fazer essa intermediação de empresas que queriam comercializar energia renovável, então, no caso. Tá? São essas as empresas. Isso aqui é importante vocês mostrarem para quem está lendo quais são essas empresas. E aí, isso eu ajudei as meninas a fazer. A gente criou um esqueminha de análise. A gente queria saber o quê? O impacto sobre o negócio, o meio ambiente e sociedade dessas ecoinovações. Só que a partir lembra dos objetivos específicos, de uma visão de sustentabilidade, dos motivos para fazer a ecoinovação e como que a ecoinovação é na startup. Então, isso ajuda a dividir tudo aquilo que os entrevistados falaram em categorias. Então, o que ele falou sobre sustentabilidade, sobre o que ele entende de sustentabilidade? A gente bota dentro de uma caixinha, de um pacote. Aí, tudo que eles falaram sobre ecoinovação, ou o porquê é legal fazer a ecoinovação, joga dentro de outro pacotinho. E aí, sobre a ecoinovação na empresa deles, especificamente, a gente joga dentro de outro pacotinho. Lembra que eu falei? Fez entrevista, transcreveu, tem um monte de material. O que eu faço? Esse é o jeito que facilita. Em hipótese alguma eu estou falando que esse é o único jeito, tá? Mas é um jeito que eu gosto, que em TCC funciona bem, porque vocês ainda estão começando nessa coisa de pesquisa, então funciona legal. Foi isso que a gente fez. Separou, já ajuda muito. Aí vai para a análise. A análise de uma a uma. Então aqui, ó, como é que esses empreendedores, eles veem a sustentabilidade? Grande preocupação, quase todos. O que a gente tem hoje não vai ser para sempre. Então, a partir disso, na verdade, que eles pensaram em fazer uma empresa com essa pegada sustentável. Cara, eu estou preocupado com meu filho, estou preocupado com quem vem depois, eu estou preocupado em deixar alguma coisa legal. Eu não quero só passar pelo mundo. É mais ou menos isso, a forma que eles enxergam. Tá? E isso foi 100%, os 5 falaram sobre isso. Eles falam também que sustentabilidade, por meio da sustentabilidade, eu posso agregar valor ao produto. Lembra que eu falei de custo? Não, eu posso colocar mais coisa, eu posso trazer algo mais interessante para o meu produto. Claro, se vocês forem ver o que eles fazem, o produto deles é lidar com o meio ambiente. Então, obviamente, quanto mais valor eles colocarem nesse produto, né, mais eles vão atrair cliente. E a gente tem também o que eles falaram sobre sustentabilidade, que ainda há muita falta de informação. Muita gente pensa que é uma coisa, sustentabilidade como eu falei para vocês, é Greenpeace, sabe? Pegar a bandeira
e ficar lá na frente de uma fábrica que é poluidora e eu não vou mais trabalhar. Não estou falando que eles estão errados em protestar e mostrar as coisas erradas, não, mas não é só isso, tá? Então tem muita gente que ainda tem uma visão limitada do que é realmente a sustentabilidade. Esse triple bottom line, tem muita gente que ainda não sabe que ele existe. Talvez vocês todos já saibam, porque vocês têm matérias que falam isso, disciplinas, mas tem muita gente que não sabe. E aí eles falam que entendem a economia circular como um ponto importante para a sustentabilidade. Por quê? Por conta do ciclo de vida do produto. Cada vez mais a gente joga fora as coisas muito rápido, né? Aliás, às vezes as coisas são feitas para serem jogadas fora rápido, né? Então, assim, o ciclo de vida realmente dos produtos está cada vez diminuindo e a economia circular ela tem que fazer parte da nossa agenda mesmo. Senão a gente vai ter o all-in, né? A gente vai ter aí um monte de porcaria se acumulando. E eles falaram também que isso não é da empresa, não é da sociedade, não é do governo, é de todo mundo. Esse é um ponto legal que a gente tem que entender. É de todo mundo, tá? E foram eles que mencionaram a questão do greenwashing, que a gente tem que tentar evitar esse greenwashing. Antes de continuar, gente, não, deixa eu continuar porque eu vou falar da prática. Aqui, como eu falei, praticamente a utilização da ecoinovação para eles é o próprio negócio. Ou seja, qual é a motivação para eles criarem ecoinovações? Na verdade, é a mesma coisa que falar qual foi a motivação para você criar o seu negócio, startups. Alguém aqui pensa em ter seu próprio negócio? Levanta a mão. Está aumentando, né? Já teve vezes que a gente perguntava e ninguém levantava a mão, né? Está aumentando. Pensava que já ia ter mais, mas tudo bem. E qual é o motivo? Por que você quer ter esse negócio? Tem que ter um motivo seu. E o motivo deles, então, estava ali, ó, é pessoal mesmo. Eu quero ajudar o meio ambiente, tá? 100%, todos eles. A questão política ambiental atualmente cria oportunidades, como foi aquele caso da energia renovável, como foi o caso da legislação do descarte de resíduos. Então, às vezes, algumas normas que aparecem criam oportunidades para esse tipo de negócio. Eles enxergaram uma lacuna no mercado. Então, startup tem isso, gente. Ó, eu não falei de conceito de startup, de repente alguém queria que você falasse de startup, mas eu não falei do conceito de startup, mas é o seguinte, tem uma coisa que eu aprendi. A startup, vocês já aprenderam cadeia de valor? Não? Ainda não? Cadeia de valor é um conjunto de operações que acontecem, que pode envolver várias empresas, até a gente chegar no produto final. Então, por exemplo, é diferente de cadeia de valor, cadeia de suprimentos, mas elas têm uma similaridade, mas enfim, eu tenho um fornecedor, eu tenho um fabricante, eu tenho um distribuidor, enfim, nessa cadeia a gente vai agregando valor até chegar ao produto final, tá? Mas normalmente essa cadeia, como ela chama cadeia, né, a gente tem uns elos, né, e às vezes tem uns pontinhos que não estão bem resolvidos, tem um probleminha, mas como é um probleminha, o pessoal vai se acostumando. E a startup ela tem uma habilidade para entrar nesses probleminhas, especialmente que as grandes empresas não conseguem, e ela resolve aquele probleminha. Com o quê? Com inovação. Tá? Então aí é que eles criaram as suas empresas. Tem uma preocupação de ser pioneiros e um ponto legal, muito legal, educação. Eles não olham só o seu negócio, alguns deles inclusive têm curso. Se eu não me engano, são 2 empresas. Tem curso para falar sobre a sustentabilidade para as pessoas. Ele não apontou aqui que tem um problema de... Cadê? Estava lá no outro, desculpa. De falta de informação. Então, eles criaram, junto com a sua ecoinovação, uma forma de treinamento e de educar as pessoas em relação à sustentabilidade. Muito bem. Gente, eu estou falando de startup, de empresa pequenininha. Não é uma grande empresa que fez uma fundação, Bradesco, fundação, sei lá,
da Natura, da Braskem, não, é uma startup e eles se preocupando em educar as pessoas. E aí a última aqui, que é qual é a importância para as empresas. As meninas fizeram um trabalho muito legal, eu adorei isso daqui, não fui eu que fiz, não foi ela, que aí ela separou por empresa e colocou o impacto para cada uma delas, tá? Então, nessa aqui, na a grande preocupação em medir os resultados para que eles pudessem aprimorar e de forma transparente. Esse aprimorar quer dizer o quê? O valor agregado, ganhar dinheiro é importante. Então, como é que eles, aplicando a ecoinovação, eles mediam, então criar aqui os indicadores, é importante, tem que ter, para não ficar no blá blá blá, tá? Para eu provar que eu consigo, para eu ter indicadores de ESG e buscar financiamento, fazer um aporte financeiro, também é uma coisa bacana. A empresa B, olha lá, lucro, impacto socioambiental, reduzir os seus custos também é uma preocupação deles. A empresa C, olha lá, de novo, disseminar informação, essa aqui muito focada no ESG. A empresa D, também de entregar valor, confiança. Olha lá, o valor, gente, ó, valor aqui está com lucro, e aqui medir os resultados para ver o valor que está gerando. Acho que fica claro. É resultado, sim, é mercado, é cliente. E aí, para terminar essa nossa conversa, eu trago o que a gente tem em considerações finais. Antes de eu falar, só pega a sequência, tá? Isso é importante como semana de ciência e tecnologia. A gente tem uma introdução para desenvolver, mostrar o que a gente quer saber com o problema de pesquisa, dar uma direcionada com os objetivos, tem uma teoria para entender o assunto e aí a gente vai para campo. Com um método claro, bem definido. E aí a gente coleta dados, analisa esses dados, compara com a teoria. Não vou mostrar isso aqui agora comparando, né? Mas está no artigo, enfim. Mas é assim que a gente faz. E aí a gente chega nas considerações finais. Sabe como é que eu leio o TCC que eu avalio? Eu pego a tua introdução, vejo lá quais são os seus objetivos, e aí eu vou direto para cá. Porque aqui eu estou falando o seguinte, aqui ele está me dizendo se ele me entregou o que ele prometeu ou não. Antes de eu ler tudo aquilo lá. Se você não me entregou, eu já vou ler o teu trabalho e achar, verdade, estou falando sério. Por quê? Porque aqui é onde você mostra para quem está lendo, ó, lembra que eu falei para você que eu queria saber como que os empreendedores enxergavam a sustentabilidade? Então, é desse jeito. Ó, lembra que eu falei... Entendeu? Então, aqui eu preciso resgatar aquilo que eu prometi e falar, olha, tá aqui, ó, prometi, estou te entregando. Então, as considerações finais não é um simples resumo, né, do que você analisou, mas é algo que traga insights, que traga a sua percepção sobre aquilo que você investigou. E aí o que elas colocaram? Isso foi delas, tá? Eu não interfiro. Primeiro, reconhecer a importância da inovação tecnológica para reduzir consumo de matéria-prima, energia e geração e destinação de resíduos. Então vamos usar a tecnologia pensando nisso. Eu fico super chateado quando lá no prédio eu desço, e isso é verdade, tá? Um pacote de orgânico e um monte de sacola aqui de reciclável. Essa é a nossa realidade, tá? E aí eu chego lá, tá tudo misturado. Pô, não é possível isso, né? E não adianta, por mais que eles separem, tá lá identificado, o colega joga a embalagem de pizza no meio do orgânico. Ah, mas está sujo. Cuidado, normalmente a tampa ela não está suja. Tem esse cuidado, pô. A tampa dá para reciclar. Mas aí, terminando então, comportamento da sociedade, a questão do greenwash que eles viram que não é legal. É uma tendência, isso foi um achado fantástico, do ESG para as startups, sim. A gente já vai completar um ano que foi apresentado esse trabalho. Hoje está muito mais forte, então foi um crescimento bem bacana. Tá? E outra, isso aqui também, eu sou professor de inovação há muito tempo. Eco-inovação e inovação qualquer, o processo é o mesmo. Qual é a oportunidade, e tem que ser usado, e tem que gerar resultado. Tá? Então,
é uma oportunidade para a gente ajudar a sociedade, para a gente ajudar o meio ambiente. E você viu que a questão de sociedade ficou bem clara, né? Aqui, de falar como as pessoas se comportam, tá? E de ajudar o negócio. Ganha dinheiro. Tá? Gente, era isso que eu queria falar. Vocês que estão assistindo gravado, né? Então, também, provavelmente vai ficar no canal do YouTube, se quiser escrever nos comentários aí alguma coisa. E vocês que estão aqui, né? A gente tem um tempo, se vocês querem perguntar, curiosidade, tanto de metodologia, TCC, ou de ecoinovação, de startup. Seria legal se vocês, né, perguntassem alguma coisa, fico à vontade aí para responder dentro do que eu possa responder. Professores também, né? Se quiser contribuir aí. Alguma questão? Oi. Hoje eu estou fazendo Nossa, desculpa. Hoje eu estou fazendo uma iniciação e eu estou com um certo problema para fazer estudo de caso. Eu estou fazendo sobre a exclusão dos países da SWIFT e quais são os impactos econômicos disso para o país e para o resto do mundo. Uhum. E eu estou tendo um pouco de dificuldade como que você monta um estudo de caso. Eu preciso se você consegue dar umas dicas. Estudo de caso, normalmente a gente usa uma coisa que se chama protocolo. Tá? O que é o protocolo? Você vai dizer como que é o teu processo. Então, como você seleciona o caso, qual é a importância do caso, e lá dentro desse caso, como é que você vai coletar os seus dados. Normalmente a gente tem um tripé aí, né, que é o mais comum, que é observação, análise documental e entrevistas. Então você descreve esse processo. Aí, na minha opinião, é a parte mais difícil. É você conseguir o contato com essa empresa e aí mostrar esse protocolo e enfim, alguém da empresa, né, dizer, não, legal, você pode vir fazer. E o estudo de caso, ele é uma coisa profunda. Isso aqui não foi estudo de caso. Tá? Isso aqui foram pessoas que pegaram... O que era o estudo de caso? Elas irem lá acompanhar durante um tempo essa empresa e tal. Então, essa é a forma. Mas veja, você precisa de um contato. Essa é a primeira coisa, fundamental. Um contato forte lá que te possibilite fazer esse estudo de caso. Rapidinho. Faz muitos anos, não sei quantos. Uns alunos no TCC1 falaram assim, nós vamos fazer estudo de caso do Habib's. Você já conversou com os caras lá do Habib's? Não, eu conheço um cara que trabalha lá. É normal isso, não é? Vocês têm ideia de quantas pessoas, alunos de graduação, que quer fazer o estudo de caso do Habib's? Você acha que ele vai abrir para todo mundo? Não tem como, é assim como Natura, né? Natura é fantástico, né? Ainda mais sustentabilidade. Eu vou fazer o estudo de caso da Natura. Gente, a Natura não abriu para mim, para eu fazer o meu doutorado, sendo que eu fui falar com o diretor de inovação, que era amigo da minha orientadora. Ele achou que eu ia revelar informações estratégicas da empresa. Eu não consegui fazer. Então, isso de caso é isso, tá? Conseguir... Mas você já tem um contato lá na Swift? Não. Então, fica a dica não só para você, para todo mundo. Antes de pensar em fazer um estudo de caso ali ou aqui, tem esse caso realmente forte. Outra, hein? Startup é perigoso, estudo de caso. Porque hoje ela existe. Semana que vem pode ser que não. E aí você não consegue fazer o seu estudo de caso. Tá? Também é uma outra coisa. Eu acho que tudo é perigoso, porque mesmo que você tenha um contato quente na empresa, que abriu as portas, com a rotatividade, ele te abriu as portas e marcou até reunião. Você vai lá, daqui a um tempo a pessoa saiu. Sim. E quem entrou no lugar dele, se é que entrou alguém, nem está sabendo direito, não vai se comprometer, ou aí o chefe dele também não sabe, não quer, e aí você perde o que estava assim praticamente fechado, você acaba perdendo. Muita gente já via comigo não, mas eu já vi muita gente que aconteceu isso. Sim, tem outro caso legal, de caso. O aluno está fazendo estágio no TCC+, né, não na iniciação científica, professor, vou fazer lá na minha empresa. É mesmo? Você vai ser efetivado? Ô professor, tá garantido, você é efetivado, lá dá para fazer um estudo de caso bacana, tem tudo isso, a empresa é maravilhosa, realmente. Chegou no TCC2, cortaram o estágio dela. Acabou o estudo de caso. E isso aconteceu mesmo. Aí é uma corrida, gente, para depois buscar. Por isso que às vezes eu no TCC1, eu tomo muito cuidado com isso, né? Podemos fazer estudo de caso, mas não fecha já nessa ou naquela, porque senão vai ser complicado.
Gente, então eu quero agradecer vocês. Eu gosto pra caramba desse momento. Obrigado, gente. É isso aí. Até mais.